Se quiser, pode tomar o seu lugar. Eu quero iniciar esse tempo indicando um livro, mas esse é o meu livro, não tem na livraria, mas vai chegar, a gente já pediu. O que Jesus espera dos seus seguidores, de John Piper. Esse é um livro muito interessante. John Piper, ele olhou todos os evangelhos, ele leu, releu e tirou tudo aquilo que Jesus trouxe como mandamento para nós. E aí ele compilou tudo isso em 30 mandamentos de Jesus para os seus seguidores. E eu estou sendo extremamente confrontada com esse livro. Os que eu estou lendo ultimamente só estão dando pancada, então mais um para a lista. E eu quero ler um pedacinho que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje. E ele está falando que para amar a Deus é preciso conhecê-lo. Deus não seria honrado com um amor sem fundamento. Na verdade, isso não existe. Se não soubermos nada acerca de Deus, não haverá nada em nossa mente que desperte amor por Ele. Se o amor não for uma consequência de conhecer a Deus, não há motivo para considerá-lo amor por Deus. Talvez haja um vago enlevo em nosso coração ou alguma gratidão difusa em nossa alma. Mas se esses sentimentos não forem consequência de conhecer a Deus, não podemos chamá-lo de amor por Deus. E quando eu li essa frase, na hora eu mandei para o meu GC da tarde, e o quanto é sério isso. Ele está falando que se não conhecemos a Deus, não existe amor. Se nós não conhecermos, tudo que nós falamos como amor, pode ser qualquer coisa, menos amor por Deus. E hoje nós vamos então falar sobre as nossas lutas no ringue. E o texto-chave que eu quero usar hoje está em 2 Coríntios 10, de 4 a 5. E ele fala que as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O que esse texto está falando? Ele está falando que a nossa maior luta é tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Porque se não conhecemos a Deus, não o amamos, e se não o amamos, não o temos. Então a nossa luta precisa ser contra tudo aquilo que vem contra o conhecer a Deus. Tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. E ele fala então sobre fortalezas. Fortalezas é tudo aquilo na nossa vida que se levanta contra ou que nos tira da presença de Deus. Isso são fortalezas. Fortalezas são as nossas artimanhas para nos proteger. São estruturas que nós construímos na vida como proteção por causa de alguma situação que nós passamos. O Raul estava contando um pouco da história dele, ele estava contando da questão dele como paternidade, e ele falou sobre uma fortaleza que ele construiu. Ele não queria nem ver um pai pintado de ouro no processo disso tudo, porque era proteção. Porque ele sabia que até então, tudo aquilo que se denominava pai o machucou. Então, na nossa vida, nós construímos estruturas para nos proteger, mas essas estruturas acabam trabalhando contra nós, porque nos impedem de conhecer a Deus. Uma das coisas que eu tenho descoberto, e é uma das coisas mais difíceis de se descobrir em Deus, que a única forma de conhecermos realmente a Deus é nos colocarmos em posição de vulnerabilidade. E eu estava conversando com a Carol no discipulado, ela falou que ela foi pesquisar no dicionário o que significa ser vulnerável. E a tradução que ela achou, ele fala que ser vulnerável é estar aberto para ser machucado.
Quem de nós se coloca nesse lugar? Se nós não nos colocarmos em posição de vulnerabilidade, nós nunca conheceremos a Deus. Se nós chegarmos diante dele com as nossas fortalezas levantadas, com as nossas estruturas erguidas, nós nunca conheceremos quem ele é. É engraçado porque na maioria das vezes nós chegamos diante de Deus com os nossos conhecimentos pré-concebidos, aquilo que nós achamos que é Deus, aquilo que o mundo diz para nós que é Deus, e nós queremos que ele se encaixe dentro do papel que nós desenhamos para ele. Mas esse não é Deus. E se você quer conhecer a Deus, e se você quer amar a Deus, você precisa derrubar essas fortalezas. Você precisa desestruturá-las. Você precisa estar aberto, para talvez no processo até ser machucado. Para que você possa conhecer verdadeiramente quem Deus é. Você precisa quebrar os seus preconceitos. Isso é tão difícil. Eu falo por experiência própria. Como vocês sabem, eu sou filha de pastores, nasci na igreja, e o que eu mais tinha na minha mente era conceitos sobre quem eu achava que Deus deveria ser. E isso por tanto tempo me impediu de conhecer verdadeiramente quem Deus é. Porque eu coloquei ele dentro de uma caixinha e achava que ele precisava parecer com aquilo que eu achava que era. E daí eu coloquei também a igreja dentro de uma caixinha e eu achei que ela tinha que ser da forma como eu achava que deveria ser. Mas no processo a gente começa a descobrir que não é. A gente começa a ser machucado pelos irmãos, a gente começa a ver que Deus não está agindo como eu esperava que Ele agisse, a gente começa a ver que a nossa oração não é respondida bem da forma como nós queríamos que fosse. E quando a gente se depara com isso, quando a gente se depara com quem Deus realmente é, ao invés de nos abrirmos para conhecê-lo mais, nós criamos outra fortaleza que nos afasta mais de Deus. Eu entendo que a nossa maior luta como cristão é destruir essas fortalezas que foram erguidas no decorrer da nossa vida. É pegar o machado e descer a lenha. Porque senão a gente nunca vai usufruir de um relacionamento com Deus de verdade. É começar a quebrar os seus preconceitos de quem você é e de quem Deus é. Eu acho que a fortaleza mais difícil de derrubar é a de nós mesmos. Eu tinha conceitos muito estabelecidos sobre quem eu era. E cada vez que eu me aproximo mais de Deus, Ele começa a me mostrar que não tem a ver com quem eu acho que eu sou, mas tem a ver com quem Ele diz que eu sou. Mas me despir de quem eu acho que sou, para poder usufruir de quem Ele diz que eu sou, é uma das coisas que mais dói. E por isso que é negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Ele. Porque senão Ele daria uma palavra muito mais simples. Ele falaria só que nós teríamos nele vida abundante, que era só chegar que estava tudo certo. Mas Ele fala que para nos aproximarmos dEle, para usufruirmos de um relacionamento com Ele, nós precisamos morrer. As nossas crenças, as nossas preconcepções, aquilo que nós achamos, precisa morrer. E por isso que Ele fala que nós precisamos voltar a ser como criança, porque se a gente não voltar a ser como criança, nós nunca herdaremos o reino dos céus. Porque se nós não quebrarmos as nossas preconcepções, aquilo que nós achamos que é, nós nunca vamos usufruir de quem Ele é. E eu nem comecei a pregar. Eu entendo que essas 3 fortalezas, elas se levantam principalmente em 3 áreas da nossa vida. Eu quero começar então pela primeira, que é na nossa área mental. É na nossa mente. Essa é a primeira fortaleza que se cria. São os nossos pensamentos. E por que nós lutamos com relação a isso? O primeiro ponto que eu entendo que nós lutamos com relação a isso é porque nossa mente é construída daquilo que nós vemos, daquilo que nós alimentamos.
Em Mateus 6, 22 a 23, ele fala: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. A nossa mente, ela é alimentada com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós percebemos. Isso começa a consumir a nossa mente, e aí a gente começa a construir mais ainda em cima daquilo que nós vemos. Eu entendo que a Bíblia fala para nós resolvermos logo os nossos problemas, porque geralmente quando nós não resolvemos logo, e a gente vê aquela situação, ela entra na nossa mente, parece que nós começamos a construir um monstro em volta daquela situação. E às vezes aquilo que nós resolveríamos em questão de 5 segundos, nós precisamos de uma noite inteira para resolver. Porque o monstro foi criado. Nós precisamos começar a guardar a nossa mente. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se você começar a olhar com os olhos de Deus, essas coisas vão parar de consumir você. Isso vai parar de virar um monstro. E é muito engraçado porque a mesma situação nós podemos ver de ângulos completamente diferentes. Eu brinco que é muito engraçado nos discipulados quando você escuta a versão da esposa e a versão do esposo. Geralmente a versão da esposa é: meu Deus, está terrível, vamos nos separar. E você pergunta para o esposo como está a situação, geralmente: não, está tudo bem. E ponto. Que geralmente ele não fala mais além disso. A forma como você enxerga a situação dita como você vai conduzir as coisas. E a gente precisa começar a mudar a forma como nós enxergamos as coisas. O nosso olhar para a situação precisa ser diferente. E com isso eu não estou falando para você ter pensamento positivo. Não é isso. É o teu olhar que precisa mudar. Todos os dias você precisa começar a pedir para Jesus: me dê o seu olhar para essas coisas. Me faça ver como você está vendo. Me faça enxergar como você está enxergando. Porque Jesus é a plenitude da bondade, sem dúvida nenhuma, a forma como Ele enxerga é boa, é agradável. E nós precisamos começar a enxergar como Ele enxerga. Outra situação que eu entendo do porquê lutamos é porque as nossas ações são consequências daquilo que pensamos. Em Mateus 7,18 fala que a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. As nossas ações, aquilo que nós fazemos, são consequências daquilo que pensamos. Sempre as nossas ações primeiro passaram pela nossa mente. Nunca é. Até quando você fala que você agiu sem pensar, você pensou. Pode ter sido rápido, mas você pensou. As nossas ações são consequência daquilo que nós estamos pensando. São consequências do que a nossa mente está cheia. São consequências daquilo que nós estamos enchendo a nossa mente. Sabe? Eu não creio que ouvir música secular é pecado. Mas uma das coisas que eu decidi para a minha vida é que eu não ouviria música secular. Porque eu descobri que aquilo influenciava a forma como eu pensava. De uma forma terrível. E por isso, porque eu queria mais Deus, eu decidi abrir mão disso. Existem coisas que influenciam seus pensamentos. Se isso é mal, arranca fora. Jesus fala que se tua mão te faz pecar, corta e arranca fora. Se o teu Instagram te faz pecar, meu irmão, deleta. Você não precisa disso. Se teu WhatsApp te faz pecar, corta fora. Comece a cortar as coisas que têm feito você dar frutos negativos. Comece a cortar as coisas que têm influenciado os seus pensamentos para longe de Deus. Decida por viver Deus de verdade. Isso não é uma decisão simples. Vamos lá, cortar a mão não é uma decisão simples. Ou arrancar o olho fora não é uma decisão simples. Mas como Jesus mesmo disse, é melhor você ir sem uma mão para o céu do que ir com o corpo inteiro para o inferno. Se isso te faz pecar, se isso te leva para longe de Deus, corta fora. E tem pequenas situações que às vezes te levam para esse lugar.
Uma das outras coisas que eu decidi fazer na minha vida é cortar os joguinhos do celular. É pecado? Não. Mas aquele negócio consome um tempo que, meu Jesus amado. E o pior é que os joguinhos que eu jogo é aqueles joguinhos que é mente vazia. Você não faz nada. Você só fica lá. Mas aquilo tirava o meu tempo que eu podia ter com Deus. E ocupava a minha mente com coisas que eu não deveria estar pensando. O que te faz pecar, você precisa começar a cortar fora. As coisas que não têm a ver com Deus, que estão enchendo a sua mente, você precisa cortar fora. E sem dúvida nenhuma, a sua cabeça agora está pensando em tudo aquilo que você precisa cortar fora. É isso mesmo. É esse lugar que você precisa cortar. É isso que você está pensando, que precisa sair da sua rotina, que precisa sair do seu dia a dia. Mas como lutamos então? Eu falei o porquê lutamos, mas como lutamos então contra a nossa mente? Um dos textos que eu falei que era a base para esse tema, é de 2 Coríntios, que ele fala sobre levarmos os nossos pensamentos cativos a Deus e torná-los obedientes a Cristo. Eu entendo que é isso. Nós lutamos levando os nossos pensamentos cativos a Deus. Sabe como você faz isso? Orando. Todas as vezes que minha mente está cheia de pensamentos que não vêm dele, eu vou para ele. Eu falo, Deus, carrega isso aqui, porque eu sei que isso aí não tem nada a ver contigo. Você pode falar assim, mas isso aqui para você é fácil. Meu pai estava brincando de manhã, que ele acha que as pessoas olham para ele e pensam que ele ora o dia inteiro, lê a Bíblia o dia inteiro. Mas não, a gente luta tanto quanto você. Talvez até mais. Mas eu tenho aprendido a levar cativos meus pensamentos a Deus. Eu trabalho com ovelhas, com pessoas. E às vezes os meus pensamentos não são bons. Mas eu sei que Ele não me chamou para ter os meus pensamentos, mas para ter os pensamentos dEle. E todos os dias eu falo, Deus, leva cativo os meus pensamentos, porque eles não têm nada a ver contigo. E torna eles obedientes a você. Nós precisamos aprender a lutar em Deus. Ele mesmo falou que Ele está à procura de pessoas para lutar, para ir à frente. Ele quer lutar a nossa guerra, mas nós precisamos começar a convocá-lo para isso. Estava brincando com um pessoal na tarde que muitas vezes nós temos perdido de WO, porque a gente não tem se apresentado. Porque nós não temos colocado essas lutas diante de Deus. E nós estamos perdendo feio. Segundo ponto que eu entendo de como lutamos com a nossa mente é renovando a nossa mente. É transformando ela. Em Romanos 12:2 ele fala sobre transformarmos a nossa mente pela renovação dela, para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como você renova a sua mente? Em Deus. Eu tenho entendido que a minha mente, ela pensa aquilo que eu tenho enchido ela. Sabe por que eu leio tanto? Sabe por que eu aprendi a ler a Bíblia de verdade? E porque eu tenho descoberto esse lugar de oração? Porque eu preciso encher a minha mente com os pensamentos do alto. A palavra de Deus fala sobre pensarmos nas coisas do alto. E Ele fala isso justamente porque os nossos pensamentos precisam ser renovados. E para serem renovados, nós precisamos começar a encher de pensamentos do alto, para que não tenha mais espaço para pensamentos que não venham do alto. E isso você não vai conseguir maratonando as séries do Netflix. Uma das coisas que eu descobri, que é triste, poderia ser, né? Que pensamentos bons não vêm por osmose. Poderia ser, seria mais fácil. Descobri que filhinho de peixe não é peixinho. Eu preciso fazer a minha parte diante de Deus. Isso exige esforço, isso exige renúncia, isso exige
querer mais Ele do que as coisas desse mundo. Desejar mais Ele do que as outras coisas. Eu não digo isso como algo muito fácil. Meus pais são testemunhas disso. Eu era da família que menos gostava de ler. Na verdade, eu era a que não lia. Mas sabe por que eu comecei a ler? Porque eu criei vergonha na cara. E eu sabia que eu precisava disso. Eu precisava encher a minha mente das coisas do alto. Eu precisava que a minha mente fosse cheia dos pensamentos de Deus. E aí eu comecei a ler abundantemente. A gente tirou nem 10 dias de férias, sei lá. Nesses 10 dias eu li 10 livros. Precisava? Não. Mas eu não queria encher minha mente com pensamentos que não eram dele. A gente precisa começar a correr atrás do prejuízo. Nós precisamos começar a encher-nos da mente de Deus. Encher-nos do pensamento do alto. E eu não só lia livros. Eu comia a Bíblia nesses dias. Porque eu entendo que ela é o primeiro alimento. O resto ele já vem mastigado. Comida mastigada não é um negócio bom. A gente precisa ler a Bíblia. Nós precisamos encher a nossa mente com as coisas do alto. E outra coisa que a Bíblia fala sobre a nossa luta com relação à nossa mente é pensarmos certo. Faz sentido, né? Em Filipenses 4:8, ele fala: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Esse é um texto que um dia eu vou ainda tatuar, para me trazer à memória, todo momento isso. Uma pregação do meu irmão, ele falou que esse é o filtro dos nossos pensamentos. Se passou por esse filtro, é porque é para você pensar. Não é assim, só o que for verdadeiro. Ah, então isso é verdade, então está tudo certo. Não, é tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se for excelente, digno de louvor, aí você pode pensar nessas coisas. Ele precisa passar pelo filtro inteiro. Se não for isso, para de pensar. Leva cativo. Fala: Deus, toma, que esse pensamento não vem de ti. Nós precisamos começar a pensar da forma certa. Sabe, nós somos filhos de Deus, representantes dele aqui na terra. E como seus representantes, nós precisamos começar a expressar as verdades do céu. A nossa forma de agir e de pensar precisa ser parecida com Ele. Precisa ser uma expressão de quem Ele é. Mas isso só vai acontecer quando a gente começar a pensar da forma certa. Porque as nossas ações são a expressão daquilo que nós pensamos. A segunda luta que nós temos é na nossa área emocional. E, gente, nessa geração, eu creio que essa é a mais forte. Nós somos extremamente conduzidos pelas nossas emoções. E é triste isso, né? Por que nós lutamos com a nossa área emocional? Eu entendo que o primeiro ponto do porquê nós lutamos é porque o nosso coração é enganoso. Eu lembro uma vez uma pessoa que veio conversar comigo sobre coisas que Deus tinha trazido ao coração dela, e ela falou que recebeu uma palavra profética que era para ela seguir o coração. Eu falei: minha irmã, isso não é Deus. Porque a palavra de Deus fala que o coração é enganoso. Então não faça isso. Isso aí pode ser qualquer pessoa, menos Deus. Porque Deus nunca contradiz a palavra dele. E deixa eu te contar, se ainda não te contaram, teu coração é enganoso. Ele vai te enganar. Os teus sentimentos vão te enganar. E uma das coisas que eu mais escuto quando alguém decide sair do GP ou parar de ser discipulado é: não, eu senti em Deus. Meu irmão, teu coração é enganoso. E por isso você precisa lutar contra os seus sentimentos. Você precisa lutar com os seus friozinhos na espinha que não tem a ver com Deus. E o segundo ponto que eu entendo que precisamos lutar com as nossas emoções é porque o coração é a origem das outras coisas.
Em Mateus 15, 18 a 19, ele fala: mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Sério, né? Das tuas emoções geram tudo isso. Daquilo que você está sentindo. Você mata. Por causa daquilo que você está sentindo, você adultera. Porque o seu coração é enganoso. E nós precisamos começar a viver a partir dessa realidade. Porque o diabo está fazendo uma festa. Porque a gente tem dado abertura para ele. Porque nós estamos caminhando como pessoas conduzidas pelo que eu estou sentindo. Meu irmão, se o teu pensamento não condiz com Deus, leva de volta para Ele, leva cativo, para que isso não domine as suas emoções, para que você não comece a agir de acordo com aquilo que você está sentindo. Porque se eu fosse agir de acordo com o que eu estava sentindo, eu já teria feito muita caca nessa vida. Porque tantas vezes eu senti tantas coisas que não condiziam com a verdade. Tantas vezes os meus sentimentos me levariam para longe de Deus. Você precisa lutar. Porque o teu coração, as suas emoções, te levam a pecar. Te levam para longe de Deus. E como lutar então? Primeiro ponto que a palavra de Deus fala é guardando o seu coração. Em Provérbios 4, 23, ele fala: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende a sua vida. Nosso coração precisa ser guardado, e guardado da forma certa. Os seus sentimentos precisam estar no lugar certo, precisam ser colocados na presença de Deus. Guarda o seu coração acima de qualquer coisa, porque a tua vida depende disso. Porque se você não guardar, você vai se dar mal. Guarda o seu coração. Outra forma pela qual lutamos é enchendo o nosso coração de coisas boas. Em Lucas ele fala, 6,45, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. Em Mateus também Jesus fala sobre não acumularmos tesouros aqui, mas acumularmos tesouros naquilo que é eterno. O homem bom tira bons tesouros do seu coração. Nós precisamos começar a encher o nosso coração das coisas de Deus. Porque aí tudo que sai, tudo que explode, é a expressão daquilo que Ele é em nós. Sabe por que eu falo com tanta paixão de quem Ele é? Porque eu tenho me debruçado na presença dEle. E Ele tem enchido meu coração de quem Ele é. Não foi sempre assim. Eu era uma baita de uma religiosa. E muitas vezes eu falava daquilo que eu aprendi. Mas hoje eu estou falando daquilo que eu estou vivendo na presença dEle. Porque o homem bom tira bons tesouros do coração. Nós precisamos começar a ser cheios dos tesouros que são eternos. Ser cheios daquilo que Deus só pode derramar sobre nós. Precisamos ser cheios de coisas boas para que possamos explodir coisas boas. Para que possamos transbordar coisas eternas. Para que as pessoas que nos cercam sejam cheios não da nossa reclamação, não da nossa murmuração, mas sejam cheios da presença de Deus, porque nós estamos cheios dela. Existem conversas, existem pessoas que é até difícil caminhar. Parece que pessoas que você chega perto está o tempo todo reclamando, o tempo todo está difícil. Existem pessoas que parece que você nunca escuta falando coisas boas. O homem bom tira bom tesouro do seu coração. Você precisa começar a encher o seu coração do bom tesouro que vem de Deus. E isso
Não existe caminho fácil. A única forma é na presença dEle. E aí eu entendo também que esse lugar é ser constante em Deus. Se nós queremos lutar contra os nossos sentimentos, nós precisamos aprender a ser constante em Deus. Tem alguns cristãos que parecem montanha-russa. Tem um dia que você fala com ele, você pensa, vai ser arrebatado, deixa eu segurar o pé para eu ir junto. Mas tem outros dias que você fala, meu Deus, o inferno está aqui. Nós precisamos ser constantes em Deus. Paulo, ele fala que aprendeu o segredo de ver contente em toda e qualquer circunstância. E é muito louco porque as circunstâncias que ele fala não são circunstâncias que você diga, nossa, que coisa legal. São circunstâncias difíceis. Ele fala que viveu contente quando ele passava fome e quando ele tinha o que comer. Quando ele foi açoitado e quando ele tinha boa saúde. A constância que Paulo encontrou não era nas circunstâncias da vida. A constância que ele encontrou foi em Deus. É a única forma de aprendermos a viver contente em toda e qualquer circunstância. Porque aí o nosso olhar já não está mais aqui. O nosso olhar está aqui. E quando nós olhamos para as coisas do alto, nós paramos de ver a decadência que está aqui. E aí é fácil viver constante. Porque nós sabemos que nós somos eternos, nós somos estrangeiros aqui. E Ele já nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a nossa vida aqui vai passar, mas nós temos uma eternidade nele. E isso nos faz constantes em Deus. Eu descobri o segredo de Pedro, que ele falou, para onde nós vamos? Se só você tem as palavras de vida eterna. Quando nós descobrimos isso, quando isso virar revelação, nós aprendemos a ser constante. Não tem lugar para eu ir, a não ser na presença dEle, porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Você precisa descobrir esse lugar, para você parar de ser um crente montanha-russa e começar a ser constante em Cristo Jesus. Para que a todo tempo quem andar perto de você tenha certeza de que logo você vai ser arrebatado. Não só no momento que você está feliz, em todo o tempo. E a terceira área que eu entendo que nós precisamos lutar é na área espiritual. Interessante isso, né? O versículo que a gente começou, ele fala que nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta não é contra as coisas daqui. A nossa luta é espiritual. Porque nós não somos mais desse mundo. Então a gente começou a lutar outro tipo de luta. Mudou o nosso tipo de luta. Por que que nós lutamos? Em Mateus 24:12, tem um texto que é tão real nesses dias. E eu acho tão triste ler esse texto. Ele fala que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Como eu comecei a palavra, nós só amamos quando nós o conhecemos. Sabe por que o amor de muitos se esfriou? Porque não conhece a Deus. E nós precisamos lutar na área espiritual, porque nesses dias o amor de muitos tem se esfriado. Muitos têm se perdido no caminho, têm se esquecido porque entregaram a sua vida para Jesus, têm se esquecido do porquê estão aqui. Segundo Apocalipse 2:4, perderam o primeiro amor. Essa é a carta à igreja de Éfeso. Ele fala: contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Quantos têm abandonado o primeiro amor? Você lembra quando você se converteu? Quando seu coração queimava por Deus? Quando você queria entregar tudo, onde não tinha limites? E hoje você virou um crente de domingo? E nem de todo domingo? Só no domingo de ceia? Hoje é um bom domingo, né?
perdeu o primeiro amor. Esse é um dos motivos porque nós temos que lutar na área espiritual. Porque muitos de nós perderam o primeiro amor. Se você se converteu agora e alguém que é velho de igreja parou do teu lado e falou assim, olha, isso é só por um tempo, logo passa. Olha para ele e fala, aparta de mim, Satanás. Isso não vem de Deus. Em Jesus, Ele sempre tem que ser o nosso primeiro amor. Nossos olhos sempre têm que brilhar quando nós falamos dEle. Isso não pode ser realidade na nossa vida. O terceiro ponto que eu vejo do porquê lutamos na área espiritual é porque a carne e o espírito estão em constante luta. Em Gálatas 5, 16 a 17, ele fala, por isso digo, vivam pelo espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne, e eles estão em conflito um com o outro. A nossa carne vai estar em constante luta contra o nosso espírito. Sabe quando você dá aquelas pisadas na bola? É a tua carne lutando contra o espírito. Mas ele dá aqui a chave para isso também. Ele fala como lutamos nisso. Ele fala que nós precisamos viver pelo Espírito. Que se nós vivermos pelo Espírito, de modo nenhum satisfaremos a nossa carne. Deus tem me confrontado há uns 3 anos já com um texto de orar constantemente. E uma das coisas que eu tenho descoberto nisso é que orar constantemente me faz ter vergonha de pecar. Porque Ele está ali o tempo todo. Isso é viver no Espírito. É entender que Ele está ali o tempo todo. Eu lembro quando meu irmão se converteu, ele tinha um quarto bem pequeno, que tinha uma beliche, um armário, e tinha um corredorzinho de, sei lá, uns 80 centímetros. E quando ele se converteu, ele colocou uma cadeira no meio do quarto. Não sei se vocês lembram disso. E ele falava que ele colocou aquela cadeira para se lembrar de que o Espírito estava ali, para ele não pecar. Às vezes eu acho que nós precisamos colocar uma cadeira no meio do nosso caminho, para a gente começar a lembrar que Ele está ali. Uma das formas, então, de lutar é vivendo pelo Espírito. Mas eu entendo que a forma mais eficaz de lutar e vencer a luta espiritual está em Lucas 10, 27. Amando o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e amando ao próximo como a você mesmo. Essa é uma das maiores formas de lutar e de vencer nas suas fortalezas espirituais. É quando Ele é o centro da sua vida, quando Ele é o desejado da sua alma, quando o seu maior anseio está nele e não nas coisas mais desse mundo. Amando a Ele acima de todas as coisas. Como eu comecei falando, você só pode amar quem você conhece. Então é conhecendo a Ele, com tudo que você tem, para que você possa amá-lo cada dia mais. Eu falo por mim, o sentimento que eu tenho é que quanto mais eu o conheço, mais eu o amo, e mais eu quero conhecer, e quanto mais eu conheço, mais eu o amo, e mais eu quero conhecer. E esse livro do John Piper também, ele falou uma coisa muito interessante, que ele falou que o amar ao próximo é secundário, não que seja menos importante, mas você só ama o próximo quando você ama a Deus acima de todas as coisas. Porque quando você está em Deus, Ele começa a te contagiar com os pensamentos dEle. E Ele ama o próximo como a você. Você é contagiado por Ele. Eu quero encerrar então com o texto de 2 Coríntios 10, de 4 a 5, que foi o que a gente iniciou. As armas com que lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus. Não é pela sua força, não é por aquilo que você pode fazer, mas as suas armas se tornam poderosas
em Deus, por aquilo que Ele pode fazer em você. E destruímos então argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E é interessante porque ele fala destruímos argumentos. E muitos desses argumentos são da nossa própria mente. Em Deus nós destruímos argumentos que se levantam contra o conhecimento de quem Ele é. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Essa é a nossa luta. Todos os dias. A gente às vezes acha que venceu uma vez, está tudo certo, eu posso arregar no dia seguinte. Enquanto a gente está nesse mundo, meu irmão, é todo dia. É todo dia você está no ringue. Todo dia você entra no ringue de novo. E você só vai vencer se você estiver nele. Porque se você lutar sozinho, você vai para a lona. Só nele nós somos mais que vencedores. Só nele nós vencemos a nossa mente. Só nele nós vencemos os nossos pensamentos, as nossas emoções. Só nele nós vencemos a nossa carne para viver pelo Espírito. Quero orar por você. Feche seus olhos. Por nós. Senhor, nós entendemos, Senhor, que a nossa luta não é na nossa força que nós vamos conseguir, é só em Ti. Então, Senhor, se não for pedir muito, nós pedimos por uma intervenção do céu. Ó, Senhor, transforma os nossos pensamentos. Nos faça, Senhor, pensar como o Senhor pensa. Nos faça ver como o Senhor está vendo. Nós queremos nos tornar parecidos contigo, mas tantas vezes somos vencidos, Senhor, pela nossa mente, pelas nossas emoções, ou pela nossa carne. Senhor, nós queremos ser vitoriosos em Ti. Nos dê força, Senhor, para lutar. Nos dê, Senhor, paixão todos os dias pela Sua presença, pela Sua palavra. Para que nós o conheçamos mais, Senhor, e ao Te conhecermos, o amemos cada dia mais, para sermos cheios e completos por quem Você é. Em Seu nome. Amém.